Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. No último vídeo, nós tratamos de expor 3 mudanças de interpretação produzidas pela teologia adventista. 3 revisões que a teologia adventista fez em relação a 3 pressupostos sustentados anteriormente, por ela mesma. Eu só me lembrei de um texto que poderia acrescentar alguma coisa de útil ao nosso último vídeo, depois que eu terminei de gravar o último vídeo. Eu me lembrei de um texto em Gálatas que corrobora com a ideia de que Noé, todos aqueles filhos de Deus que vieram antes de Noé, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, nenhum deles guardou o sábado. Porque o sábado só foi instituído enquanto mandamento, enquanto lei, lá no Horebe, depois da libertação do cativeiro egípcio. Antes, não havia lei para se observar sábado. Nós mostramos aqui, lendo um trecho do Questões sobre Doutrina, que essa ideia de que o mandamento sabático foi instituído lá no Éden é uma ideia sustentada pela Igreja Adventista para insistir na observância do sábado ainda hoje, e ela é sustentada também pelos arminianos e calvinistas que são aliancistas, que creem também que lá no Éden houve um mandamento para se observar, para se guardar, santificar o 7º dia da semana. Calvinistas aliancistas, arminianos aliancistas, têm esse mesmo entendimento de que lá no Éden foi instituído um mandamento para se observar, guardar e santificar o sábado. Nós somos contrários a esse tipo de entendimento, e nós mostramos no último vídeo 2 textos que corroboram esse nosso entendimento. Olha, não havia lei para se guardar sábado antes da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Não havia. Noé não guardou o sábado, Sete não guardou o sábado, Enos não guardou o sábado. Ninguém guardou o sábado. Adão e Eva não guardaram o sábado. Abraão, Isaque e Jacó não guardaram o sábado. Como vai preconizar muitos cristãos, em especial a Igreja Adventista do 7º dia, que, como eu disse, ainda mantém a ideia de que ainda pesa sobre os cristãos a obrigatoriedade de guardar e santificar o sábado, o 7º dia da semana. Tem um outro texto em Gálatas que também contribui para que a gente entenda que não havia lei antes do Horebe para guardar sábado. Gálatas 3, a partir do verso 15, a gente lê: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei
que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Olha esse texto. Tão claro como aqueles outros dois que eu citei no vídeo anterior, dando conta de que esta lei que foi promulgada por Deus por intermédio de Moisés, dada a seu povo logo após a libertação do cativeiro egípcio, esta lei não havia sido dada antes. Aqui em Gálatas, Paulo está dizendo que esta lei veio 430 anos depois de Deus ter feito aliança com Abraão e o seu descendente. 430 anos depois. Como que agora vocês querem enfiar a goela abaixo de nós, que prezamos por um assim, diz o Senhor, e dizer que Adão e Eva guardaram o sábado, Sete, Enos guardaram o sábado, Noé guardou o sábado, Abraão, Isaque e Jacó guardaram o sábado. Como é que vocês querem dizer isso? Se Deuteronômio capítulo 5, de 1 a 3, nos diz que esta lei só foi dada para Israel lá no Horebe. Romanos capítulo 5, Paulo diz que de Adão até Moisés não havia lei. Não havia essa lei que só foi promulgada lá no deserto depois da libertação do cativeiro egípcio. Não havia essa lei. E mesmo Paulo aqui em Gálatas está dizendo que essa lei passou a existir 430 anos depois de Deus ter feito o pacto com Abraão e firmado as suas promessas. Essa lei não tem o poder de abrogar as promessas que Deus fez para Abraão quando ele fez um pacto com Abraão e seu descendente, 430 anos antes, quando não havia lei. Agora, isso aqui fica muito claro, né? Só erra aqui quem quer. Só tropeça aqui na palavra de Deus quem quer tropeçar. É o caso da teologia adventista, que continua tropeçando na palavra de Deus. Meus queridos, com todo respeito, eu digo, a teologia adventista mantém algumas afirmações e alguns pressupostos infantiloides acerca da lei. Algumas afirmações que a teologia adventista faz em relação à lei são infantiloides, dignas de um incauto que não tem capacidade de apreender os ensinamentos mais profundos da palavra de Deus. É como se você analisasse com base somente na superfície das coisas. Você não tem capacidade para sondar e perscrutar o que está ali na superfície. É desse modo que a teologia adventista trata muitos assuntos na sua superfície, com muita superficialidade, infantilidade, simploriedade. É impressionante isso. Vou dar mais uma prova disso que eu estou falando para vocês aqui. Eu estou em mãos aqui com o livro Questões sobre Doutrina. Está aqui, ó, o livro, certo? Aqui a página 125, eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Existe um quadro distinguindo o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, que foram impressos nas tábuas de pedra, e a lei cerimonial. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro eu vou mostrar o quadro. Tá dando para vocês perceberem aí, ó. Ó. De um lado o decálogo, do outro lado o quê? A lei cerimonial, certo? Então, nesse quadro aqui, vocês podem ver que existem várias afirmações comparando o decálogo da lei cerimonial, distinguindo o decálogo da lei cerimonial. A igreja vai fazer algumas afirmações que são afirmações, como eu disse, infantiloides, simplórias, simplistas e, por que não dizer, contraditórias. Por exemplo, com relação à lei cerimonial aqui no livro,
A igreja vai afirmar, foi proferida por Moisés. É como se o decálogo também não tivesse sido proferido por Moisés, né? Escrita por Moisés. É como se também o decálogo não tivesse sido escrito por Moisés, não é? Aí muitos podem refutar, não, mas a Bíblia diz que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, tal. Ok, mas Moisés, então quer dizer que Moisés não repetiu isso, né? Em momento nenhum ele escreveu, reforçando isso, né? Então, de um modo ou de outro, Moisés também escreveu sobre o sábado. Então não adianta vocês falarem que a lei cerimonial foi escrita por Moisés e os 10 mandamentos não, né? Porque Moisés repetiu a questão do sábado em outros lugares. Bom, a Igreja Adventista diz, a lei cerimonial foi colocada num livro. Foi entregue por Moisés, seu autor, aos levitas. Ele está, olha só, está dizendo que a lei cerimonial é de autoria de Moisés. A igreja está dizendo isso aqui, a página 125 do livro. Entregue por Moisés, seu autor, aos levitas. Isso aqui é um erro grotesco. O autor das leis cerimoniais não foi Moisés. É o próprio Deus. Depositada pelos levitas ao lado da arca. Sim, depositar ao lado da arca significa que não tem valor? Porque, em outras palavras, é isso que a igreja quer pressupor. Não está dentro da arca. Então, se não está dentro da arca, como estavam as tábuas contendo os 10 mandamentos, o livro da lei possui um valor inferior. Outra afirmação, trata de assuntos cerimoniais e rituais. Então, quer dizer que no livro da lei só há conteúdos relativos a cerimônias e ritos? Outro erro grotesco, infantiloide da teologia adventista. Outra afirmação. Prescreve ofertas pelos pecados. Outra afirmação. Nenhum pecado em sua transgressão, pois agora está abolida. Transgressão do quê? Dos conteúdos contidos onde? No livro da lei. A igreja está afirmando isso aqui. Nenhum pecado em sua transgressão, pois está abolida. Tudo que está escrito no livro da lei foi abolido. Tudo. Aí cita aqui, de forma inadequada, Efésios 2,15, né? E Romanos 4,15. Aí diz aqui, os apóstolos não deram nenhum mandamento para guardar a lei. Isso com base aonde? Com base nas leis cerimoniais. A igreja adventista faz essa afirmação aqui. Os apóstolos não deram nenhum mandamento para guardar a lei. Inclusive, para guardar o sábado, né, adventistas? Vocês se esqueceram desse detalhe também, né? Vocês se esqueceram desse pequeno, grande detalhe. Os apóstolos, nenhum deles deu qualquer ordem para se guardar o sábado, não é verdade? Não foi só a lei como um todo, não. Aí está dizendo aqui, em relação à lei cerimonial, não devemos ser julgados por ela. Mas o cristão que guarda essa lei é bem-aventurado. Por incrível que pareça, está dizendo, o cristão que guarda essa lei é bem-aventurado. Isso aqui no lado aqui da lei cerimonial. E está dizendo logo em seguida, o cristão que guarda essa lei perde sua liberdade. Interessante isso aqui. Na afirmação 11, o cristão que guarda essa lei é bem-aventurado. E na afirmação número 12, o cristão que guarda essa lei perde sua liberdade. Na afirmação 13 está dizendo, essa lei contida no livro, no livro da lei, essa lei foi abolida por Cristo. Cita de novo, Efésios 2,15. Na afirmação 14, cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Colossenses 2,14. Isso segundo o quê? O que estava contido no livro da lei. A lei de mandamento carnal. Está dizendo que o que estava no livro da lei era a lei de mandamento carnal. Hebreus 7,16. Vocês estão vendo algumas afirmações absurdas que a igreja faz em relação ao livro da lei? Tentando distinguir o decálogo, ou seja,
os 10 mandamentos, que foram impressos ali nas tábuas de pedra, tentando fazer essa distinção entre o Decálogo e o livro da lei. Interessante, vamos começar objetando a teologia adventista em relação a um assunto muito caro para a igreja adventista. Por exemplo, os adventistas aconselham as pessoas a não se utilizarem da carne de determinados animais. Por quê? Porque eles foram considerados pela Bíblia como impuros. Ou seja, animais que não seriam próprios para serem utilizados como alimentos. Aí eu perguntaria para a teologia adventista: onde é que se encontra essa lista dos animais cujas carnes seriam consideradas impuras, não apropriadas para servirem de alimento? Essa lei que vocês observam até hoje. Vocês observam isso hoje, fazem questão de esfregar isso na cara de todo o prosélito, né? Essa lei estava onde? Em que lugar que ela estava? Se vocês demorarem em responder, eu vou responder por vocês. No livro da lei, que vocês dizem, aqui no Questões sobre Doutrina, que foi abolido. Todo o seu conteúdo foi abolido, pois se tratava de assuntos cerimoniais e rituais. Então tudo isso foi abolido. Essa lista de animais impuros e puros estava no livro da lei. Vocês ainda continuam observando essa lei. Por quê? Se já foi abolido. Por que vocês continuam observando essa lei? Por quê? Então, lavem a sua boca com sabão antes de falar bobagem acerca do livro da lei. Coisas que vocês parece que fazem questão de desconhecer. Pois eu vou citar mais algumas leis, alguns mandamentos contidos no livro da lei. Eu abro em Levítico 18 e leio o que consta aqui. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se aproximará de qualquer parenta próxima para ter relações sexuais com ela. Eu sou o Senhor. Isso aqui é um mandamento. Ou você acha que isso aqui foi abolido? Se você ter relações sexuais com um parente seu, um irmão ou irmã, um primo de primeiro grau, ou uma prima de primeiro grau, ou a madrasta, sua madrasta ou seu padrasto, você acha que não está valendo esse mandamento aqui, não? Você acha que esse mandamento aqui, do livro da lei, não está valendo? Hein, adventista? Responda. Mas não responda para mim, não. Responda para Deus. Outro mandamento do livro da lei: não envergonhe o seu pai tendo relações com a própria mãe. Isso aqui não está valendo, não. Isso aqui está no livro da lei. É mandamento moral. Ter relações sexuais com a mãe. O livro está proibindo isso aqui. Isso aqui foi abolido porque estava no livro da lei. Ela é sua mãe, não tem relações com ela. Verso 8. Não tenha relações com a mulher de seu pai. Madrasta, no caso, né? Este é um direito que somente seu pai tem. E aí? Foi abolido esse mandamento aqui que estava no livro da lei? Esse mandamento aqui é moral ou não? Não tenha relações com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, nascida em casa ou fora de casa. Isso aqui é um mandamento moral ou não? Estava no livro da lei. Ou você acha que você não deve observar esse mandamento aqui? Verso 10. Não tenha relações com a filha do seu filho,
ou com a filha de sua filha. Não faça isso porque seria uma vergonha para você. Você ter relações com seu neto, com a sua neta, quer dizer que isso aqui também não tem valor nenhum. Isso aqui também não é mandamento moral, não, né? É cerimonial, é ritual, né? Verso 11. Não tenha relações com a filha da mulher de seu pai. Filha da mulher do seu pai, sua enteada, gerada por seu pai. Ela é a sua irmã. É irmã por parte de pai, né? Não tem relações com a irmã de seu pai, sua tia. Ela é parenta do seu pai. Não tem relações com a irmã de sua mãe, sua tia também, pois ela é parenta de sua mãe. Não envergonhe o irmão de seu pai, tendo relações com a mulher dele, a mulher do seu tio. Ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora. Ela é a mulher de seu filho. Não tenha relações com ela. Verso 16. Não tenha relações com a mulher de seu irmão. Este é um direito que somente seu irmão tem. Com a sua cunhada. Isso aqui tudo não é mandamento moral, não. É ritual, é cerimonial. Hein, adventista? 17. Não tenha relações com a mulher e com a filha dela. Com uma mulher e com a filha dela. Não tem relações com a filha do filho dela, nem com a filha do filho dela. São parentes, é algo vergonhoso. Isso aqui não é mandamento moral, não, para vocês? É ritual e cerimonial, não deve ser observado ainda? Foi abolido? E não case com a irmã de sua mulher, sua cunhada, de modo que se torne rival dela, nem tenha relações com a outra, enquanto sua mulher estiver viva. Isso aqui não vale para vocês, não? Já deixou de valer isso aqui? Isso aqui não é mandamento moral, não. Não se aproxime da mulher para ter relações com ela durante a sua menstruação. Isso aqui também deixou de ter validade. Nem se deite com a mulher do seu próximo para ter relações sexuais, porque isso torna você impuro. E aí, isso aqui também não é mandamento moral, não. Não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque. Não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Isso aqui não é mandamento moral, não? Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher, é abominação. Isso aqui não é mandamento moral, não? Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele, e também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é confusão. Isso aqui não é mandamento moral, não? Isso aqui é só ritual e cerimonial? Hã? Quando a igreja, através de um de seus órgãos oficiais, como aqui o livro está expondo aqui, ó, comparando decálogo com lei cerimonial, e do lado da lei cerimonial, diz que essa lei cerimonial estava gravada num livro. Ou seja, tudo que está no livro, então, é de natureza cerimonial e ritual. Não deve ser guardado. E eu dei alguns exemplos para vocês aqui. Citei a relação de animais as carnes eram consideradas impuras e outros cujas carnes eram consideradas puras, apropriadas para se comer. Até hoje, a Igreja Adventista observa isso. Essa lista estava onde? Nas tábuas de pedra ou no livro da lei? No livro da lei. Se é cerimonial e ritual, por que vocês ainda observam isso? Estava no livro da lei. E todos esses mandamentos que eu acabei de ler aqui agora, são morais ou não? Nenhum deles, ou pelo menos da forma como foi tipografado, impresso aqui, nenhum deles foi escrito nas tábuas dos 10 mandamentos. Os princípios estariam lá. A sua tipografia não, a sua literalidade não. Não são leis morais? Tudo isso que eu acabei de ler para vocês agora mesmo? Estava no livro da lei. Estava no livro da lei. Aí vem Deus, através de Moisés, dizendo o seguinte: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Aqui mais à frente, Deuteronômio 28, versículo 58, diz assim: se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei,
escritas neste livro, não é nas tábuas, não são nas tábuas, mas nos livros, ou neste livro, perdão, no livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus. Então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Tinha que cumprir as leis escritas no livro. Não era só os 10 mandamentos que estavam sob a obrigatoriedade de serem observados e guardados, não. Todas as leis contidas no livro da lei tinham que ser observadas. Veja o que está dito aqui em Deuteronômio 31, de 11 em diante. Quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei, que lei? Do livro, diante de todo Israel. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar, e da qual tomarão posse. E diz aqui, olha, Deuteronômio 31, 26. Peguem este livro da lei, coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. O fato do livro da lei estar ao lado da arca e não dentro da arca não significava que ele não deveria ser observado, ou que ele tinha um valor inferior às tábuas contendo os 10 mandamentos que estavam no interior da arca. Não significa isso. Essa é um pressuposto perigoso de se fazer. Perigoso de se fazer. Nem tudo que estava contido no livro era de natureza, como diz aqui no Questões sobre Doutrina, cerimonial, assuntos cerimoniais e rituais. Nem tudo que estava lá possuía a natureza cerimonial ou ritual. E nós, calvinistas, concordamos com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz, em Colossenses 2, 16, cancelando, 14, vamos ler o 14 antes. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Esse escrito de dívida que constava de ordenanças e que nos era prejudicial foi cravado na cruz. Todas aquelas ordenanças, ordenadas por quem mesmo? Pelo próprio Deus, através de Moisés. Moisés foi só um intermediário. Todas essas ordenanças, e aí ele cita algumas aqui. Olha, verso 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ele cita isso aqui como ordenanças, que não são fatores, que não são condicionantes ou variáveis, que pudessem o quê? Permitir a condenação de ninguém que observasse isso aqui. Ninguém mais estaria passível de ser julgado e condenado por não observar essas ordenanças que foram cravadas na cruz. Ordenanças essas relacionadas a quê mesmo? Comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Sabaton, a mesma palavra grega utilizada para se referir também ao 4º mandamento do Decálogo.
Então ninguém mais teria o poder de julgar os cristãos gentios recém-convertidos a Cristo por não observarem essas ordenanças relativas a esses assuntos aqui: comida, bebida, dia de festa, que eram os sábados anuais, lua nova, sábado mensal, ou sábados semanais, o sétimo dia da semana. Por quê? Porque tudo isso, verso 17, tem sido sombra. Agora, a sombra, ela alcançou a sua realidade em Cristo. Isso não tem mais valor. Não tem mais valor. Então, todas as ordenanças, veja, todas as ordenanças de cunho cerimonial e ritual, inclusive o sábado, foram abolidas. Todas as ordenanças foram abolidas. Porque o sábado, segundo Levítico 23, era a primeira festa a ser observada pelos judeus. A primeira festa. Está lá em Levítico 23. Era a primeira festa. Guardar o sétimo dia da semana, o sábado, o mandamento do sábado. Era a primeira festa. A primeira celebração. Tudo isso foi, diz Paulo aqui, foi cravado na cruz. Foi cravado na cruz. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês outra incoerência da teologia adventista, especialmente da sua profetisa, que escreveu num de seus livros que quando ela teve uma visão das tábuas contendo os 10 mandamentos dentro da arca, ela observou que havia uma glória, uma luz incidindo com muito maior força sobre o quarto mandamento. Ela disse isso, ela escreveu isso. Nós vamos mostrar isso no próximo vídeo. Ela enxergou que havia uma glória, uma luz incidindo sobre o quarto mandamento, dando a entender que a questão do quarto mandamento era uma questão de suma importância e que, obviamente, acabaria por decidir o destino de muita gente. Ou seja, serviria como um muro de separação entre os fiéis servos de Deus e os infiéis. Um muro de separação. Ellen White disse isso, que havia uma glória divina incidindo sobre o quarto mandamento. Ela disse que viu isso. Nós vamos mostrar para vocês que essa é uma visão que não encontra suporte bíblico, não encontra apoio bíblico. Não encontra apoio bíblico. O quarto mandamento não é mais importante e não é maior do que os demais mandamentos. Inclusive, estava comentando com um amigo hoje, meu irmão, algo acerca de João capítulo 7, quando Jesus censura o posicionamento dos judeus acerca de algumas ordenanças. Por exemplo, João capítulo 7, a partir do verso 22. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? Essa é a pergunta de Jesus para os judeus. Pelo fato de eu ter curado um homem no sábado, vocês ficam indignados comigo? Curei um homem por completo, curei ele totalmente. Aí vocês se indignam contra mim. Mas vocês, para não quebrar a lei de Moisés, vocês circuncidam
uma criança em dia de sábado. Vocês circuncidam uma criança em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada. Ou seja, vocês sobrepõem uma ordenança a outra ordenança. Com base nisso aqui, meus queridos, isso aqui são expressões daquilo que foi palavra de Jesus, relatada por João aqui. Com base nisso, o que nós podemos depreender? Que para o judeu, a circuncisão ela tinha muito maior valor que o próprio sábado. Ela tinha muito mais valor do que o sábado. E outra coisa, que isso aqui vai nos ensinar. Só deveria guardar o sábado quem fosse antes o quê? Circuncidado. Porque a circuncisão era o rito inicial, era o rito que assegurava a entrada daquela criancinha, a entrada daquela criança no pertencimento a Israel. Ela passava, a partir daquele rito da circuncisão, a pertencer ao povo de Israel. Então, aquela criança, por ter sido circuncidada, pesava sobre essa criança que havia sido circuncidada, depois observar o sábado. Não antes, mas depois de ser circuncidada. Até isso a teologia adventista nunca entendeu. Você que é gentil, você que não é judeu e que guarda o sábado hoje, pensando que você precisa guardar o sábado porque senão você não vai ser selado agora nos últimos dias, não sendo selado você vai perder a sua salvação, você que faz isso está se esquecendo de um detalhe. Você tinha que ser circuncidado também e passar a guardar todas as ordenanças e todos os ritos, ou seja, todos os 612 mandamentos existentes na lei, além do sábado. Você precisa guardar, se você se propõe a guardar o sábado, você tem que passar a guardar outros 612 mandamentos, não apenas 9. Pesa sobre você a obrigatoriedade, inclusive de ser circuncidado, porque se você não for circuncidado, você não pertence a Israel. Para pertencer a Israel, você tem que ser circuncidado. E só pesa a obrigatoriedade de guardar o sábado em quem foi circuncidado para pertencer ao povo de Israel. Então, tem tanta coisa que a gente tem que observar nessa questão do sábado, questão da lei, questão do sábado, que nós ainda não analisamos, por mais que a gente tenha discutido esse assunto, né? Então, meus queridos, eu mostrei para vocês algumas incoerências da Igreja Adventista em relação a essa questão de distinguir lei moral, que para a Igreja Adventista são só os 10 mandamentos contidos ali nas tábuas, e lei cerimonial era tudo aquilo que estava no livro da lei. O livro da lei não tem valor, o que tem valor é o que está escrito nas tábuas. Isso é uma incoerência. É uma incoerência absurda. Eu mostrei isso para vocês aqui agora. Então, no próximo vídeo, eu vou tratar de mostrar para vocês que aquela visão que Ellen White teve sobre essa luz incidindo sobre o quarto mandamento, do ponto de vista bíblico, essa é uma visão que não encontra base bíblica para isso. Não encontra suporte bíblico. Deus não poderia ter enviado essa visão para quem quer que seja, não é só para Ellen White, não, para quem quer que seja, porque isso estaria em contradição com a sua palavra, e eu vou mostrar isso para vocês. Glória incidindo, uma glória maior incidindo sobre o quarto mandamento, em detrimento dos demais? Que negócio é esse? Quer dizer, então que o quarto mandamento ele tinha mais valor, mais importância, era mais grave, mais sério do que os demais? Se assim fosse, quando Jesus foi interpelado por aquele fariseu, perguntando a ele: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Qual é a lei maior?
Ou qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior? Eles, obviamente, esperavam Jesus responder de modo específico. Olha, é tal mandamento, ou é tal lei. Essa, X aqui. Aí Jesus diz, né? Para acabar com a festa deles. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso deixou muito desiludido, creio eu, aquele fariseu, né, que havia perguntado para Jesus: Senhor, qual é a maior lei a maior lei entre os mandamentos, ou qual é o maior mandamento entre a lei? Eu não lembro mais especificamente como que foi elaborada a pergunta. Está lá em Mateus 22, depois você lê lá, nós já falamos sobre isso. Mesma coisa o adventista, né? Para o adventista, o mandamento do sábado, especialmente para a sua profetisa, ele adquiriu mais importância do que os demais. Tanto é verdade que uma glória de Deus incide sobre ele muito mais do que sobre os demais mandamentos, né? Isso a profetisa viu, hein? Diz que viu, teve essa visão. Então nós vamos mostrar para vocês como essa visão ela entra em choque com a Bíblia, com a palavra de Deus, ok? Vamos mostrar isso no próximo vídeo. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui, em nome de Jesus. Amém.